Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações do Flamengo, né? Temos novidades sobre o Gabigol, temos um probleminha aí pra passar pra vocês, tá certo? Temos também a viagem do Marco Braz, que vai viajar agora à tarde lá pra São Paulo pra resolver a questão do Léo Ortiz. Muita informação bacana, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, jogo aberto e ESPN Brasil, link aqui na descrição. Porque as comparações são inevitáveis no futebol e já comparamos Jorge Jesus e Tite nos primeiros 20 jogos de cada um. E olha essa, o Tite leva melhor. Depois de colecionar fracassos em 2023, o Flamengo parece ter reencontrado o caminho das vitórias em 2024. E essa evolução passa pela chegada de Tite. Se o sucesso vai ser grande a ponto de fazer com que o rubro-negro volte a levantar taças, só o tempo dirá. Mas o início é bastante promissor. No último domingo, diante do Fluminense, Tite completou 20 jogos oficiais à frente do Flamengo. Até aqui foram 14 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento superior a 73%. Números expressivos, especialmente se comparados a de um certo antecessor. Em 2019, Jorge Jesus desembarcou no Rio para assumir o Flamengo e fez história. Só que os números do português em seus primeiros 20 jogos, acredite se quiser, não foram melhores que os de Tite. Na ocasião, o clube venceu 12 vezes, empatou 6 e perdeu apenas 2, um aproveitamento de 70%. Ou seja, nas 20 primeiras partidas dos dois, Tite leva vantagem. Na vida, no esporte, em tudo, o equilíbrio as pessoas acham que é fácil, é muito difícil. E quando eu falo de equilíbrio, é uma equipe que faz mais de 2 gols por jogo e ela é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque ela é equilibrada. Esse equilíbrio tem feito com que esse Flamengo de Tite seja quase intransponível. Com a equipe principal, a zaga ainda não foi vazada em jogos oficiais na atual temporada. O único gol sofrido foi ainda pela segunda rodada do estadual e com um time alternativo. No recorte geral de 20 jogos, no entanto, incluindo 2023, foram 11 vezes em que a zaga foi vazada, contra 17 no início da era Jorge Jesus em 2019. Além da fortaleza defensiva, no ataque, produção em alta também. 37 gols nessas 20 partidas. E nesse critério, o grupo de Jesus foi ligeiramente superior. Uma bola na rede a mais, 38. Eu tenho procurado aumentar meus números, né? Seja em gols, seja em assistências, né? Porque eu sei que dessa forma eu vou estar ajudando, assim como esperam de mim. Seja com Tite ou com Jorge Jesus, o desejo do torcedor rubro-negro é um só: que o Flamengo volte a conquistar títulos. E que fique bem claro, Tite está começando um trabalho, uma nova era no Flamengo. Jorge Jesus, em pouco tempo, se consolidou, mostrou números acima da média, trouxe títulos, um treinador diferenciado e que entrou rapidamente para a história do Flamengo. Competições, como é que vai ficar a vida desses clubes quando o Brasil for jogar na Copa América e o Uruguai também, no caso do Flamengo? Digam. Primeiramente, o Fluminense assinou a mesma petição que o Flamengo e que outros clubes. Na verdade, não é um pedido de paralisação da competição, mas sim de uma troca das datas, né? Na verdade, pegar os jogos do Campeonato Brasileiro, que seriam durante a Copa América, e jogar para frente, e pegar as oitavas de final e as quartas de final da Copa do Brasil e trazer para o período da Copa América, porque os clubes entendem que possa haver um prejuízo menor, uma quantidade menor de jogos afetado pelas convocações. Não sabemos se a CBF vai conseguir acatar esse pedido. Creio que a CBF tem uma enorme boa vontade de fazer, porém, nós temos um problema crônico no Brasil, que é afetado pelo calendário mundial, que é a questão das datas, né? Nosso caso aqui do Fluminense esse ano é o que eu chamo de problema bom, né? A gente foi campeão da Libertadores, se classificou para a Libertadores de 2024, disputou o Mundial de Clubes, só chegou em 26 de dezembro no Brasil. Temos a final da Recopa porque ganhamos a Libertadores, estamos na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, na nova Libertadores e no estadual já classificados para as semifinais. Então é isso, time que performa, infelizmente, vou usar entre aspas, é punido pelo calendário. Não só o Fluminense, mas qualquer time. Ano passado foi o Flamengo,
que teve jogos também do Carioca entre as duas finais da Recopa. Então a gente tem que, obviamente, trabalhar com o que a gente tem. A gente sabe que causa prejuízos, sim, físicos, mentais aos jogadores, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem e não reclamar e trabalhar e buscar as conquistas. E deixar claro aqui, na nossa preocupação, e assim, eu tenho que ser chato nesse tema, o Flamengo vai ter 9 jogos do Campeonato Brasileiro que não terão os seus principais atletas que serão convocados da data FIFA. Isso é um dos únicos lugares no mundo que acontece. Isso é aqui, e o Flamengo acaba sendo penalizado por investir e por ter grandes jogadores. Eu acabei de falar, qualquer time no mundo, Bayern de Munique, Manchester City, se perder 3, 4 titulares, dependendo com quem você vai jogar, você vai sentir. E é o caso do Flamengo. O Flamengo vai ter 9 jogos do Campeonato Brasileiro e 2 da Copa do Brasil. Então, não sei, acho que conta até com a imprensa para poder arguir sobre quem está fazendo o campeonato e também até para discutir o tema, que eu acho que é um tema que ele é bom, saudável para essa discussão. Mas Marcos, CBF sobre alguma coisa? A gente já falou com quem deveria falar, agora estamos aguardando. Ainda não houve resposta, enfim, houve uma carta dos clubes, enviaram um ofício para a CBF, ao Departamento de Competições. Houve alguma resposta nesse sentido, que vocês pleitearam um ajuste, enfim? Não, o que a gente pleiteia é a isonomia do campeonato. A partir do momento em que eu tenho 4, 5 titulares que eu não posso contar durante 9 rodadas, eu acho que isso aí afeta a isonomia do campeonato. Bom, tá aí a declaração do Marcos Braz e do Mário Bittencourt indo na mesma linha, né? Acho que eles têm um ponto interessante, assim. É importante que se olhe isso dentro do futebol brasileiro. Sim. É importante que se reveja o que acontece quando há uma Copa América. A gente tem muitos jogadores aqui da América do Sul como um todo, não só no Flamengo. A gente pode abrir esse leque para os times de ponta do Campeonato Brasileiro. Mas, assim, também me causa estranheza o pedido do Mário, e me parece que o Braz concorda com isso, de ser a Copa do Brasil em vez do Brasileirão nesse período. Ok, são menos jogos, mas se perder, está eliminado. Entra a fase no mata-mata. Eu acho que é o seguinte, é justo se discutir isso. Sim. Acho que o futebol brasileiro precisa mesmo dessa discussão. Isso precisa ser levado para uma discussão. Mas essa discussão, ela deveria ter sido feita quando o Campeonato Brasileiro foi assinado pelos clubes. Em outubro do ano passado. Porque a Copa América, ela não foi marcada em janeiro. Não. A Copa América, ela está marcada há 4 anos. Todo mundo sabe que a Copa América seria nos Estados Unidos. Não estou contando nenhuma novidade. Todos eles sabiam disso. Então, no dia de se sentar para discutir o Campeonato Brasileiro, chega para o presidente e fala assim: presidente, deixa eu falar uma coisinha para o senhor. Na Copa América, o que o senhor vai fazer? Não, vai ter jogo. Então, presidente, deixa eu contar uma coisinha para o senhor. O meu time vai perder 5, o time dele vai perder 4, o time daquele lá vai perder 3. Antes de assinar, o time do outro. Então, presidente, o senhor não acha melhor a gente encontrar datas necessárias para suprir essa necessidade? Então, encontra uma fórmula antes do campeonato ser anunciado. Mas como é que é isso? Vai refazer o calendário? Hoje... Não do futebol, vai refazer o calendário, botar mais um mês eu vou dizer, porque não tem data, Pascoal. Eu só vou dizer para você o que acontece nessa reunião e o que está acontecendo agora quando os clubes tentam negociar os campeonatos a partir de 2025. Né? Quanto é que é o meu? O cara chega lá e fala para ele: doutor, quanto é que é o meu? Quanto é que eu recebo? Aí o doutor fala: você vai receber X, Y, então eu vou pro seu lado. Então eu vou correr aqui pro lado do Fábio Luciano. Aí então, mas esse X, Y tal, de repente, eu posso dar para você mais 40 milhões. Então eu tô correndo aqui pro seu lado. Entendeu? Não, ninguém tem solidez, ninguém tem opinião a respeito de campeonato. Ninguém tem palpite a dar a respeito do campeonato que vai começar. Se vai ter rodada e ele não vai conseguir botar o time titular. Se vai ter rodada encavalada com Libertadores. Se vai ter rodada encavalada com Copa do Brasil. Se vai ter rodada encavalada com Copa Sul-Americana. Ele não quer saber de nada. Ele quer saber lá: doutor, quanto que vai pingar na conta? Eu quero saber. Quanto é que vai pingar na conta? Eles só querem saber do dinheiro. Eles não querem saber do regulamento. Quantas vezes você não viu o dirigente no meio do campeonato falar: nossa, tem isso?
Quantas vezes você já viu isso acontecer? Algumas. Quantas vezes você, como jogador, como craque que foi, como Zinho, como craque que foi, já viu, se surpreendeu com o regulamento de campeonato? E tem isso? Claro que tem. Ah, mas vocês não leram antes? Não, a gente não leu, e agora o que faz? Então, sabe o que acontece? Eles não têm nenhum interesse pelo campeonato. Eles têm interesse pelo dinheiro, saber quanto é que eles vão receber. E depois, naquele momento, eles ficam discutindo. Sabe que tem norma no direito isso, né? E o presidente do Fluminense sabe muito bem o que é claro, isso. Ele é advogado. Chama jus esperdiandi. Ele tem o direito de espernear. Ele tem o direito de reclamar. Sabe o que a CBF vai dizer para eles? Eu acho esse termo maravilhoso. Sabe o que a CBF vai dizer para eles? Tá aqui, ó, o presidente da CBF pega só o papel, né? Aqui e fala assim, exatamente. Aqui, meu senhor, ó, vocês assinaram que o campeonato ia ser assim, que não ia parar para a Copa América. Vocês assinaram. Sim. Ah, mas sabe o que é? Então fazer o seguinte, eu vou tirar 20 milhões de cada um. Não, doutor, não vai tirar os 20 milhões. Entendeu? É isso que acontece. Mas agora também está assinado o valor, né? Tá tudo também assinado. Já não tem mais porque como se modificar. Está assinado. Eles podem reclamar, podem mandar carta, podem protestar, mas a data está errada. A data tinha que ser no dia da reunião do Campeonato Brasileiro. Em outubro. Vocês assinaram o campeonato, segura a onda, chora quietinho, no cantinho, é e tem que para ninguém Dani, perceber. Isso que o Pascoal está falando, assim, no momento existe um debate, né? Principalmente quando o dirigente vem à tona e fala em um momento que o clube dele, em particular, está sendo prejudicado. Sim. Então, assim, quando o Marcos Braz fala que esse debate ele precisa acontecer, precisa ser levantada essa conversa de calendário, isso só vai funcionar no momento que o Pascoal está falando, que os clubes forem assinar. Então, assim, a hora que os clubes se reúnem para assinar, aceitar as condições do calendário. Naquele momento tem que ser levantado um debate. Então, assim, a gente teve uma reunião e percebemos que em algum momento isso vai ser estrangulado. Os clubes vão ser prejudicados por uma Copa América, por jogos em sequência de, sei lá, Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Mas aí o interesse em modificar isso é dos clubes que perdem jogadores. Por exemplo, o Flamengo pode perder até 7 jogadores. Então, sim, por isso tem esse interesse. O Fluminense pode perder alguns jogadores. O Arias pode sair, pode ser o André convocado, o Atlético, São Paulo. O Internacional pode perder 4 jogadores. Sim. Então, Sim. assim, esses clubes têm esse interesse. Sim. Os outros não, Dani, mas não é só. Tem. Então, Dani, mas assim, eu acho que a discussão do calendário ela é mais ampla, porque ela não é baseada só. É lógico que a reclamação ela é colocada forte, como foi tem que agora, ser feita, mas com relação à liberação de jogadores para a seleção. Mas o calendário, ele, em outros momentos, ele também é questionado. Número de competições, sequência de jogos, pouco tempo de recuperação. Pouco tempo entre intervalo de jogo para jogo. Então, assim, essa questão foi levantada pela Copa América, que é algo especial, isso não acontece todo ano. Mas o calendário, durante o ano, a gente escuta essa discussão em muitos momentos, seja de dirigentes, seja de treinadores, que não tem tempo para treinar, para recuperar atletas. Então, eu acho que essa discussão ela tem que ser mais ampla nesse quesito. É difícil? Lógico que é, porque se fosse fácil já tinha se resolvido. E eles levantam o tema, a gente discute, ano que vem acontece o quê? A mesma coisa. Tudo de novo, pois Exatamente. é. Ozinho, eu quero te ouvir sobre a tua opinião também desse momento e tal, mas eu fico pensando muito na questão esportiva do que está sendo proposto, né? Que é ter a Copa do Brasil e não ter o Campeonato Brasileiro, assim. Queria que você falasse, obviamente, que isso já está na tua cabeça, mas esportivamente, se você acha essa uma boa solução. Olha, assim, a gente tem que ver quantas datas seriam utilizadas para a Copa do Brasil. Me parece que a ideia ali do Mário, o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, é que seriam menos jogos, né? Sim. Que perderiam esses jogadores. Se for o brasileiro, perde 9 rodadas, mas se for a Copa do Brasil, provavelmente um mês dá para fazer 2 fases de mata-mata, vamos colocar assim, e de volta. Aí são 4 jogos. Só que assim, o que você falou, você com o time desfalcado, aquele que perder mais jogadores nesse período, ele vai para o mata-mata e assim pode ficar de fora porque você está sem as suas principais peças. O que eu entendo assim, rapidamente, né? A gente está aqui no programa, então vem a informação, você começa a ficar pensando no que o dirigente, o treinador, a diretoria está pensando. É que, tipo, de repente, no mata-mata, um jogo só
você perder alguns jogadores, jogo único, né? Lá e cá, aquele confronto pode ser um time que também perdeu jogadores, que está desfalcado, o prejuízo seria menor. E aí você tem uma chance maior de classificar, porque não é pontos corridos. A regularidade, você 9 rodadas do campeonato, você ficar sem muitas peças, que aí a opção diminui para o treinador, e você ficar muito para trás para recuperar, é difícil lá na frente. Então eu estou querendo ir no raciocínio do Mário e do dirigente que pensou em trocar, botar a Copa do Brasil para que nas datas que seriam da Copa do Brasil, continuar o Brasileirão com os jogadores à disposição. Mas eu estou muito nessa linha, assim, não é o Mário e o Baraz só, não. Eles têm um departamento de futebol. Então, assim, os caras são remunerados para isso. Sentar, dialogar. Olha só, o ano que vem, porque já se projeta o ano seguinte, ainda agora. Assim, claro. Quando chegar em novembro, em outubro, os caras já estão falando do outro ano. Os jogadores estão jogando, o treinador está se preocupando com o jogo do momento. Mas a diretoria, o coordenador de futebol, o diretor de futebol, o supervisor, aí eu estou falando de várias pessoas integrantes de uma comissão técnica, mas que têm cargos também administrativos dentro de uma equipe. Estou falando isso porque eu trabalhei nessa área. E a gente fazia isso. A gente já estava projetando qual jogador que acaba o contrato, o que você está precisando de reposição, como é que foi o ano até agora, qual foi a carência, o que você precisa reforçar, aonde você vai olhar, o que você tem de compromisso no outro ano. Esses caras já tinham que estar com um planejamento para na hora de sentar com a CBF, peraí. Você está fazendo um campeonato tirando essas datas, eu não me programei para isso, eu não tenho, eu perdendo esses jogadores todos, vai ter uma dificuldade, por que a gente não pensa assim? E sentar com as pessoas que são da bola. Não estou aqui querendo dizer que quem não jogou, não conhece, não entende. Pelo contrário, são ótimos para administrar e tudo. Mas quem está no cargo de diretor ou de coordenador, que jogou, que esteve lá dentro, o cara entende o desgaste que o jogador tem, a dificuldade que o treinador tem, e esses caras têm que ser ouvidos. E eu não sei se na hora dessa reunião só vai o quê? Os presidentes do clube? Isso. Com o presidente da CBF, ou o eles que entendem do dia a dia do campo, eles que entendem do dia a dia do treinador, dos jogadores. Então eu acho que essa discussão teria que ser mais aberta para as pessoas de dentro do clube, que viveram isso também, lá dentro, para ajudar, para fazer um calendário mais saudável para todos. E é bom para a gente que vai comentar e é bom para o público, porque vai ter jogadores à disposição para as competições mais importantes. Sim. O nível cai sem muita gente. A gente está falando num período de Copa América que muitos clubes vão perder grandes jogadores e o nível vai cair também. De jogos, de competição, de qualidade. Mas aí é o seguinte, né? Tinha que resolver isso internamente no clube e o presidente, como representante da instituição, levar o que já foi debatido lá dentro. A teoria é essa. De que eu concordo perfeitamente com o Zinho. Não, agora só uma coisa. Você concorda com o Zinho? Eu concordo com o Zinho. Então vou te interromper, peraí. Só assim, de vez em quando. Não é todo dia, mas às vezes eu concordo com ele. Segunda vez na semana, já tá me irritando. Segundo dia consecutivo. Só pra dizer o seguinte. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Em relação ao que a Renata falou aí, né? Sobre a comparação do Tite com o Jorge Jesus, eu não concordo muito. Embora eles tenham vindo em momentos diferentes, o Jorge Jesus já assumiu o time já naquele período turbulento, né? Já pegando uma competição em andamento e tudo mais. Não é à toa que saiu da Copa do Brasil. Embora não tenha perdido, né? Tenha saído nos pênaltis para o Atlético Paranaense, mas foi começo do trabalho, estava ajustando a zaga, ajustando o meio campo, ajustando o ataque. E não teve tempo para treinar muito bem, embora tenha tido aquele mês lá da Copa América, mas não tenha tido muito tempo ainda para preparar a equipe melhor. O Tite já pegou já no final do ano, né? Teve um bom período aí. Teve a pré-temporada muito boa, uma pré-temporada inteira para treinar. Isso dá mais, que queira que não queira, dar mais tempo para o Tite ajustar o time. Embora eu ache o trabalho do Jorge Jesus, né, um pouco melhor. Embora o número não mostre isso, o número do Tite seja melhor do que o do Jorge Jesus, mas em questão de time jogar, né, em questão de beleza, tudo mais esteticamente falando, eu prefiro o do Jorge Jesus.
Tá bom? Mas é uma questão de tempo, o time do Tite tá se ajustando. E eu creio que esse ano vai fazer uma boa temporada. Embora seja característica diferente, tem uns pontos em comum, que é aquela marcação-pressão. Até o Globo Esporte ontem fez uma matéria, eu achei bem bacana, né, do GE, falando sobre o ponto forte do Flamengo dentro do Fluminense, que foi aquela marcação-pressão. O time perdia a bola, roubava a bola rapidamente. E foi à toa que saiu um dos gols do primeiro gol do Flamengo, foi assim. O time perdeu a bola, pressionou, roubou e fez o gol. O jogo todo, né, dentro do Fluminense. No primeiro tempo foi aquela marcação-pressão, sufocando o Fluminense. Embora o Flamengo não tenha criado tanto, mas conseguiu anular as principais jogadas do Fluminense, conseguiu acuar ele ali no campo defensivo. Isso fez toda a diferença, né? E já no segundo tempo o time fez um ajuste ou outro e conseguiu, o Tite até corrigiu isso. Tem até uma matéria, eu não lembro qual foi o canal que falou isso, sobre questão tática. E o Tite viu esse problema da ligação direta do goleiro Rossi, não estava encontrando muito espaço, né? Ele corrigiu no intervalo e o time conseguiu se encaixar e acabou vencendo o jogo. Foi primordial, né, o mexer dele no segundo tempo, embora alguns, principalmente o craque Neto, gosta de merecer a vitória do Flamengo, né, depreciar a vitória do Flamengo, falando que o Diniz tirou os 2 zagueiros e colocou 2 atacantes. Não foi isso que a gente viu. O Diniz, ele tirou 2 zagueiros e colocou 2 zagueiros que eram titular, né, colocou 2 zagueiros titular, um gás novo. E o problema foi que o Flamengo o Tite conseguiu ajustar isso no intervalo, conseguiu corrigir. E o time foi pra frente, né? Mereceu a vitória desde o começo. Infelizmente esses antes aí não sabe admitir, né? Quando tá errado, não sabe admitir a vitória do Flamengo. Não são parciais, né? Infelizmente. Mas vida que segue, tá bom? Em relação à marcação-pressão, né? O Flamengo fez isso o jogo todo, conseguiu. Até depois você pode olhar, conferir direitinho lá no GE. Tem passo a passo como é que se comportou. Tanto da linha defensiva até a linha do ataque. O time sempre andando em bloco, né? Quando o ataque vai, o meio e a defesa também sobe. Quando o time recua, todo o sistema desce, né? Tanto o ataque como a defesa e o meio campo junto defendendo. Isso acaba criando uma espécie de teia de aranha na marcação. E também consegue tirar aqueles espaços que o Flamengo penou muito o ano passado e o ano retrasado. Tanto com o Vitor Pereira quanto o Paulo Souza, até com o Sampaoli. Esses espaçamentos entre linhas, né? Quando o time atacava, ficava aquele buraco, tanto no meio campo como na defesa. E isso foi as causas que o Flamengo tomou muito gol ano passado, né? Foi eliminado em várias competições. Um jogo mais nítido sobre isso foi contra o Olímpia, aquele 3-0. Aqueles buracos lá, e o Olímpia conseguiu fazer aqueles gols de cabeça nos escanteios, tá bom? Espero que tenha gostado. Sim, falando sobre a relação ao Gabigol, saiu a notícia aí do Jornal Globo. Que o Flamengo pretende negociar isso que o Jornal Globo traz, né? De dentro do Flamengo ninguém tem essa informação, tá bom? O próprio Paparazzo trouxe essa informação também, mas ele não afirmou nada em relação por parte do Flamengo, só disse que o Flamengo pretendia negociá-lo para não perder o jogador de graça, né? Lembrando que o contrato dele vai até o final do ano. E no meio do ano, qualquer time pode assinar um pré-contrato com ele e no final do ano ele sai de graça, né? Para qualquer outro time. E o Flamengo não quer isso. Eu espero que o Flamengo consiga a questão da renovação. Eu gosto muito do Gabigol, embora não esteja vivendo um bom momento, mas na minha opinião é mais questão mental, né? Não é nem questão física. Física ele tá muito bem, mas é só colocar a cabeça no lugar para poder voltar ao que ele era antes, né? Ele não tá gostando muito da reserva, mas também tem que saber separar as coisas, né? Saber ser humilde, né? Só assim. Tem que aprender com o Pedro, que passou um bom tempo na reserva aí, bom tempo afastado, e deu a volta por cima. Hoje é artilheiro do time, tá bom? Mas coloca os comentários certos para vocês. Em relação ao Marco Braz, ele viaja agora à tarde para São Paulo para resolver a questão do Léo Ortiz, que como o Red Bull se classificou ontem para a Libertadores, isso acabou deixando mais complicada a situação da negociação. Lembrando que a janela vai até o dia 7, por isso a viagem do Marco Braz, para poder resolver isso de uma vez, tá bom? Créditos e direitos autorais, Jovem Pan, ESPN Brasil e Jogo Aberto, link na descrição. Valeu. Yeah. Please don't